dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos, nessa manhã, falar um pouco sobre missões. A minha fala vai durar um pouquinho menos de 1 hora, tá bom? Então, se tiver chato, você levanta a mão, tá? Que aí eu tento deixar mais dinâmico, tá bom? Eu coloquei aqui os versos 27 e 28 para que nós tenhamos uma mesma versão, caso, e podemos todos juntos como igreja, povo de Deus, ler a palavra de Deus que está aí. Vamos lá? Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. E ainda Gênesis 2 e 3, vamos lá? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém, amém. O propósito maior da Bíblia, desde Gênesis até o último livro da Bíblia, em Apocalipse, é adorarmos, né? O homem foi criado, o homem e mulher, para adorarmos a Deus. E é isso que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2. Quando a gente fala de Gênesis, muitas pessoas pensam que é aquele livro sobre a criação, ao contrário do evolucionismo, né? Mas, na verdade, o livro de Gênesis, ali nos primeiros capítulos, não passa de toda uma preparação para chegar no último dia, no dia mais importante, no clímax, no ápice, para que Deus seja adorado. As cadeiras estão colocadas, né? O ar-condicionado ligado, os céus e a terra formados, os adoradores são criados, o homem. E no último dia, Deus, ele descansa e o santifica para receber de toda a sua criação a adoração, né? Então, domingo é um dia sagrado, santo, porque nós podemos, como povo, e nessa manhã linda, né, estarmos aqui juntos, reunidos como povo de Deus. E aí vem a questão, né? Por que missões, então? Missões existe, segundo o pastor John Piper, na verdade ele também tirou essa ideia de um grande teólogo chamado Jonathan Edwards, do século XVIII. E ele disse: missões existe porque não há adoração, né? Nós precisamos fazer missões. Por quê? Porque em diversos lugares, povos, nações, Deus ainda não é adorado. O propósito de todas as coisas pelo qual Deus criou não está sendo completado. Então é por isso que nós devemos fazer missões. Missões, antes da queda, antes do pecado, era muito mais fácil, tá? Era basicamente esses 3 R's. Vamos repetir comigo? Refletir, reproduzir e representar. Bem simples aí, né? Refletir o quê? A glória de Deus. Deus cria o homem à sua imagem. Ele é como um espelho que reflete a luz. Ele é como a lua, que é apenas um satélite, mas a glória de Deus, uma vez brilhada, ele vai ser aquele canal para refletir essa luz. Ele reproduz, ele tem filhos. A Bíblia diz para multiplicarem e serem fecundos, né? Quando o povo de Deus se reunia, eles deveriam casar-se e, uma vez casados, eles deveriam obrigatoriamente cortar o cordão umbilical e sair, né? Sair da casa do pai. E por que esse mandamento tão importante é dado antes da queda? Porque quando eles estivessem numa região, eles seriam os representantes de Deus ali, a imagem de Deus. Mas quando aqueles casal tivesse um filho, aqueles filhos, uma vez casados, fossem para uma outra região, onde a glória de Deus ainda não está presente, porque os seus representantes ainda não estavam lá, aquele local seria lugar santo também.
O jardim do Éden era um lugar santo e sagrado, porque o homem sem pecado, que refletia a luz de Deus, estava lá. E à medida que os homens fossem multiplicando e enchendo a terra, o que ia acontecer? A glória de Deus ia encher a terra, né? Como as águas cobrem o mar. E por último, eles deveriam representar esse Deus, indo para todos os lugares, enchendo, dominando. Cada lugar onde eles chegassem ali, onde o homem chegasse com autoridade, como o representante de Deus, a criação, os animais, tudo, estaria ali na presença de Deus. Essa era o desígnio original de todas as coisas. Deus criou o homem para que toda a criação o adorasse. Só que o que acontece? O pecado, então, entra no mundo, né? A palavra missão não existe na Bíblia, né? O que nós temos na Bíblia é a palavra enviado, que vem a palavra apóstolo, e segundo, no Antigo Testamento, é a palavra salaí, que aparece mais de 800 vezes, em 200 ocasiões. Deus é o próprio agente sendo enviado. Ele é a primeira pessoa ali, o principal na sua ação. Bom, então, finalmente, então, entra o pecado no mundo e as coisas ficam um pouquinho mais difíceis e complicadas, concordam? O refletir, o reproduzir, o representar ficam maculados. Gênesis 3, nós vamos ver esse momento onde o homem que era a glória, a perfeição de Deus, ele tem que se cobrir de vergonha a sua nudez, né? Então, quando o pecado está na nossa vida, é como um espelho todo manchado, todo sujo, que quando a luz brilha ali, ele não vai refletir perfeitamente, claramente, como deve. Quanto mais limpo é o espelho, melhor e com mais claridade nós refletimos. 3,16, com dores de parto, as mulheres teriam seus filhos. Até 100 anos atrás, mais da metade das mulheres morriam durante o parto. Não necessariamente no primeiro filho, mas era um atestado de morte realmente para as mulheres. E aí nós vemos isso acontecendo, o que reproduzir deveria ser algo tão fácil, tão glorioso, algo que Deus designou para que nós enchêssemos a terra com a sua glória, né? E por último, o representar a Deus. O trabalho é difícil. O trabalho é amaldiçoado, de uma certa forma, e o estudar é algo penoso, produzir algo é penoso. Nós temos, então, todas essas dificuldades por causa disso. Mesmo com o pecado, nós vemos, então, Deus criando aí uma geração de adoradores e mantendo essa geração ao longo dos séculos. E nós estamos juntos por isso. Realmente, nós temos diferenças, mas as nossas semelhanças são maiores. Por quê? Nós somos adoradores, né? Por outro lado, nós vemos o reino parasita. Aqueles que não adoram a Deus, aqueles que sugam, aqueles que oprimem. E nós vemos essa outra geração. E quando essas duas gerações, no capítulo 6 de Gênesis, começam a se misturar, a esperança se perde e Deus finalmente tem que julgar através do dilúvio, né? Porque não havia mais esperança. Quando nós chegamos no capítulo 11 de Gênesis, eu estou correndo um pouco porque a gente tem muita coisa para cobrir, né? Então, eu sei que vocês querem aprofundar, mas vamos lá, a gente chega lá. A Torre de Babel é construída e a motivação que nós vemos em Gênesis capítulo 11, versículo 4, são duas, né? Eles fazem isso para tornar o nome deles célebre, em segundo lugar, para não serem espalhados. Princípios esses totalmente contrários ao que Deus tinha projetado. Deus quer ser adorado e receber toda a glória. E eles queriam receber a glória para si, né? É isso que nós vemos no mundo. As pessoas querem construir um legado para deixar o seu próprio nome na terra. Eles querem segurança, não querem ser espalhados, né? E Deus sempre colocou isso como uma regra absoluta: espalhem-se, né? Multipliquem-se, encham a terra, levem o evangelho onde o evangelho ainda não chegou. E aquelas pessoas, com a construção da torre, queriam estar juntas, não espalhar, e queriam a glória para si. Bom,
quando Deus, então, vem julgar confundindo as línguas, normalmente as pessoas pensam, né? Puxa, a língua, as línguas e a diversidade é uma maldição. Porque a unidade é a coisa correta, né? Mas, na verdade, a língua em si não foi maldição. Deus apenas usou esse meio para espalhá-los e para não acabar com eles. Porque iria acontecer a mesma coisa que aconteceu no dilúvio, se Deus não intervisse ali de forma misericordiosa. E espalhá-los ali, confundi-los com as diferentes línguas, na verdade foi evitar a concentração de pecadores. Imagina um lugar como a Torre de Babel, e aí você coloca lá Lula, Dilma, Palocci, né, Zé Dirceu, todo mundo, né, e todos os outros partidos também que são ruins. Todos os pecadores, e eles não morrem, né, estão lá. E mais pecadores se juntam. Uma coisa, gente, desculpa a ilustração um pouco nojenta, é um cocôzinho de rato ali, né, perdido ali. Outra coisa é o cocô de elefante, né? Quando mais pecadores se juntam, mais pecado, mais indignação na parte de Deus, mais injustiças, opressão ia acontecer, mais abusos sexuais iam acontecer naquela cidade. Coisas horríveis estavam para acontecer e Deus os espalha. Foi ato da misericórdia e da graça de Deus. A diversidade é bênção. E através da diversidade é que Deus recebe toda a glória, né? Vamos imaginar um restaurante, e é um restaurante italiano. Se só italiano vai naquele restaurante, puxa, é um restaurante bom, né? É original. Mas se você vê nesse restaurante italiano, japoneses na fila, libaneses na fila, russos na fila, portugueses na fila, você vai ver, opa, esse restaurante deve ser realmente sensacional. E é isso que Deus quer. Ele quer receber a glória não só de nós brasileiros, que somos 30% de evangélicos, e daqui a 20 anos esse número vai chegar a 50%. Deus não quer só receber a glória dos americanos, que ao longo da história foram cristãos por muitos séculos. Deus, ele quer receber a glória daquela tribo isolada lá no Amazonas, daquela tribo nômade islâmica que vivem como beduínos no deserto. Deus, ele quer receber a adoração e a glória de todas essas nações, e assim a glória de Deus vai ser maior, né? E por isso que Deus então confunde e os espalha. Foi ato da misericórdia de Deus. E nós vemos isso na ordenação dos capítulos. O capítulo 10 é conhecido como a Tábua das Nações, a lista de todas as nações, povos que existiam naquele período, cerca de 70. Né? E aqueles povos estavam ali, e o capítulo 10 mostra essa lista, e é só no capítulo 11 que aparece o evento chamado Babel. Não seria o contrário? No capítulo 10 deveria ter Babel, e aí aparecem as línguas, e depois no capítulo 11 teria que estar a Tábua das Nações. Como consequência da intervenção de Deus é que surgem as nações? Não, não foi isso. As nações já existiam. Eles apenas falavam a mesma língua, as famílias todas estavam ali, se reentendiam, mas era uma questão de tempo, através do isolamento e do tempo, que as diferentes culturas iam aparecer, a diversidade ia aparecer. Era uma questão de tempo. Deus apenas acelerou alguma coisa tão natural para quê? Para que ele não tivesse que destruir. E quando finalmente o povo todo é espalhado, eles recebem, então, aquele chamado. Israel recebe o chamado de ir atrás de cada um deles. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu esse livro com um propósito muito interessante, né? O capítulo 1 a 11, nós vemos Deus falando para abençoar todos os povos, é universal, todas as nações. E a partir do capítulo 12, até o capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver Deus abençoando uma nação em particular, Abraão e o povo judeu, para que então acontecesse
o propósito de todas as coisas. Todos os povos adorassem a Deus. Vamos ler juntos aqui? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra de seu pai. Te trarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A grande comissão de Jesus de irmos a todas as nações, pregarmos o evangelho, na verdade é muito mais antiga, aparece aqui, ó. Sai da casa do seu pai, ide. Como que as pessoas são realmente abençoadas? E a bênção aparece aqui 5 vezes nesse texto, quando todas as famílias da terra, todas as nações, ide até os confins da terra, disse Jesus. Quando todas as famílias da terra seriam abençoadas, conhecendo o Deus verdadeiro. Né? Israel tinha esse chamado muito claro de abençoar todos os povos e as nações. Abram comigo, então, eu queria que esse lado da igreja abrisse em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. E esse lado daqui da igreja abrisse em Gênesis 46, 27. Deuteronômio 32, versículo 8. Vamos lá, Gênesis, Deuteronômio primeiro, tá? Vamos juntos? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, segundo... Olha só que interessante, ele está dizendo o seguinte: quando Deus criava todos os povos e nações, Ele estabeleceu cada um deles de acordo com o quê? Com que número? Dos filhos de Israel. Há uma correspondência 1 para 1. Tá? Agora vamos desse lado aqui, abrir em Gênesis 46, 27. Vamos lá? Vamos ler? E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Olha só que interessante. Na época que Jacó estava lá, e o número deles tinha 70 pessoas, daqueles que desceram ali, era o mesmo número de pessoas, de nações que existiam no mundo. No Gênesis capítulo 10, se você contar país por país, etnia por etnia, vai dar 70. O número exato das pessoas que saíram lá para morar no Egito. E quando aquela grande multidão sai do Egito, já havia uma grande quantidade de povos espalhados por todo o mundo. Deus estabeleceu cada filho de Israel para ir alcançar um povo. Né? No mundo hoje, existem cerca de 17 mil povos no mundo todo. 17 mil povos. Se cada igreja evangélica se responsabilizasse por um povo, Jesus podia voltar. Era algo tão fácil, tão simples esse princípio, mas nós continuamos não obedecendo a Deus em fazermos missões. Né? Bom, o povo de Israel ele recebe esse mandato muito claro. Quando eles saem lá do Egito, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esse mesmo mandamento, tá? Onde diz que cada judeu, desde o menor até o maior, seria um sacerdote do Senhor. Não apenas os levitas, mas cada um. Esse mesmo mandamento é repetido em 1 Pedro. Né? Vamos juntos? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós tem a função de ser a luz de Deus onde nós estamos. Assim como Adão, né? Ele deveria. O princípio não mudou em absolutamente nada. Só dificultou porque o espelho não é mais cristalino, mas ele tem algumas manchas,
do individualismo, do medo, da covardia. Mas está lá. A função é a mesma, de refletirmos a luz na faculdade, na empresa, ao redor do círculo de pessoas de influência que eu tenho, dos meus familiares. É esse o princípio que nós devemos, então, como povo de Deus, continuar carregando até o fim. Alguns receberão um chamado muito específico, né? Como o pastor Ricardo, que está aqui com a gente, de trabalhar no Afeganistão, o segundo lugar mais perigoso do mundo. E outros irmãos que estão espalhados por várias regiões. Mas a palavra de Deus é a mesma para todo crente. Todos nós somos missionários para sermos glória de Deus refletido aonde estivermos. Bom, vou falar um pouquinho de história agora. Há mais ou menos 100 anos atrás, a grande maioria dos evangélicos estava ali nos Estados Unidos e na Europa. 100 anos atrás. Hoje, isso mudou completamente. A maioria hoje está onde? Na América do Sul, na África e na Ásia. A grande maioria dos cristãos. Isso nós chamamos de centro de gravidade do cristianismo, que era nessa região do mapa e agora veio para cá. Então, nós estamos falando, né, da influência musical. A maioria das músicas que nós cantamos até hoje no culto, né, fora algumas exceções, vieram lá dos Estados Unidos, às vezes da Austrália, né? Mas isso está mudando. A teologia que nós lemos, tá? Os teólogos eram todos ali de fora. Isso também está mudando. Muitos teólogos agora, né, vão vir do Brasil, da Ásia. E também a arquitetura, a cultura da igreja também está mudando. Isso já aconteceu há um tempo atrás, né? Isso, aliás, sempre aconteceu ao longo da história. E a primeira grande mudança foi que Jerusalém, aquela igreja tipicamente judaica, foi e alcançou o mundo romano, se tornando então uma igreja mais romana. Vamos lá falar dos apóstolos, né? Pouca gente parou para pensar, mas todos os apóstolos do Senhor Jesus, eles foram missionários transculturais. Pararam para pensar? Por quê? Eles estavam em Jerusalém e foram dispersos, eles não podiam mais ficar ali. E agora eles se espalharam por todo o mundo. E você vai ver para onde eles foram, cada um deles. Você vai ver Matias, o último, que foi para a África, Índia, China, e para todo aquele mundo, para a Europa. E eles se espalharam. E eles foram os responsáveis por levar o evangelho a todo mundo. Deixa eu dar um exemplo de Tomé na Índia, né? Quando Tomé ele chegou na Índia, o pessoal não quis deixar ele trabalhar como missionário. Falou, o que você pode contribuir de fato, né? Olha, eu era um construtor. Então está aqui o dinheiro para você construir para mim, para o rei, um palácio de verão com arquitetura lá de onde você veio, né? Ele queria ter um palácio dessa forma. E quando ele viu e começou a trabalhar, ele viu aquela multidão de pessoas pobres, carentes, miseráveis, e começou a dar e distribuir aquele dinheiro, né? Quando o rei ficou sabendo disso, furioso, mandou ele para a prisão. Naquela mesma noite, o rei tem um sonho onde o irmão dele, que havia morrido, o príncipe, aparece no sonho dele e fala para ele, olha, solta já o Tomé da prisão, porque ele está, sim, de fato, construindo para você um palácio. Mas não é aí na terra, é lá no céu, né? Nesse mesmo momento, Tomé ele é solto, começa a trabalhar, e o legado dele dura séculos. O primeiro missionário ocidental que chega lá no ano de 1800, William Carey, quando ele chega na Índia, ele se espanta. Espera aí, eu pensei que eu era o primeiro missionário, como você já tem cristãos aqui? Não, a gente vem há séculos. O Tomé, o apóstolo Tomé, aquele que duvidou, é que veio pregar o evangelho aqui para a gente, né? Diz a lenda, diz a tradição, que os apóstolos, eles na hora de se espalharem, eles tiraram sortes também, né? E aí quando Tomé chegou assim, eu tenho que ir para a Ásia, que coisa, né? Que lugar mais difícil, uma cultura, uma língua mais diferente. Ele falou assim, puxa, não deveria ter duvidado de Jesus, né? Da sua morte, deve ser diz aí a tradição, né? Vocês estão vendo aqui, né? Essa daqui é a típica igreja do primeiro século. Está vendo aqui a cruz, né? O nome da igreja, a denominação, está vendo? Né? Por dentro você está vendo o pastor, né? O terno do pastor, né? No domingo, a cadeira, né? Bem confortável, acolchoada. Não, isso daqui é basicamente uma sinagoga.
E era nas sinagogas que as primeiras igrejas se reuniam, e quando não, eles eram expulsos, eles se reuniam nas casas. E no concílio de Jerusalém, quando muitos gentios então começaram a se converter, houve um problema. E que problema era esse? Para uma pessoa que se converte, ele tem que se tornar judeu só porque a maioria é judeu? Só porque a maioria era circuncidada? Porque a maioria tinha aqueles costumes que vêm ali de séculos? Aqueles também, para se tornarem cristãos, teriam que fazer isso? Né? E a decisão que eles tomaram foi muito acertada. Eles deveriam, em primeiro lugar, abster-se das contaminações dos ídolos. Ou seja, eles não poderiam continuar servindo os deuses pagãos. Né? A pessoa se converte e continua indo lá no adivinhador, né? Na macumba, etc., né? No centro espírita. Não, não dá. E outra coisa, você vai ver que eles precisavam deixar as relações sexuais ilícitas, a ética. Quando a pessoa tem Jesus, ele tem que mudar, as pessoas têm que notar que houve uma mudança. Ele era assim e mudou para o vinho, da água para o vinho. E por último, animais sufocados e do sangue. Né? Essa é uma questão que mexe com o brasileiro porque é churrasco. Né? Opa, já pensou a gente não ser proibido de comer churrasco? E aí? Mas por que será que os apóstolos colocaram esse terceiro elemento que era mais cultural, que era muito mais judaico? Né? Porque dentro da igreja, a comunhão ela é essencial e inegociável. Imagina um judeu que vai para a casa do gentio pagão e está lá na mesa, né, uma cabeça de porco, bacon, sangue, carne, né, toda ensanguentada. Ele ia ficar horrorizado com aquilo, e aquilo ia ser uma barreira para eles terem comunhão, para a igreja ter aquela unidade. E isso foi colocado de fora naquele período. Né? Para nós hoje seria como a bebida alcoólica, né? que é um mau testemunho. Né? Isso pode trazer dissolução, divisão. Beber em si não é um pecado, mas se isso vai trazer uma desunião na igreja, vai causar divisão, é melhor não fazer. É melhor não fazer. É mais ou menos isso. E o que aconteceu para que a igreja também crescesse, além de acertarem-se teologicamente? A teologia é muito importante, mas a prática também é muito importante. Quando as grandes cidades romanas, eles se acumulavam, as pragas, né, invadiam aquelas cidades, porque as condições de higiene eram precárias. E quando aquelas pessoas ficavam doentes, quem que iam lá cuidar daqueles enfermos? Eram os cristãos. Os cristãos iam lá cuidar daquelas pessoas, enquanto os romanos abandonavam eles nas ruas, enquanto os próprios romanos, na calada da noite, abandonavam os seus doentes e iam embora para outra cidade, porque a cidade já estava perdida. Nisso, os cristãos aqui cuidavam deles. Né? Também o testemunho poderoso deles, a palavra testemunho, testemunhar, vem da palavra martírio. Né? A palavra martírio no grego é simplesmente testemunhar. Por que ganhou essa conotação de morte, de sacrifício por uma causa? Por causa dos primeiros cristãos. Você vê líderes da igreja sendo mortos e pessoas comuns, como essa mulher chamada Perpétua, uma jovem de 22 anos que se converteu de uma família nobre do norte da África, e ela estava para ser morta no Coliseu ali. Os pais dela chegaram e disseram: filha, abandona esse fanatismo, vamos com a gente para casa, volta para casa cuidar do seu filhinho pequeno. E ela falou assim: saiam daqui, seus inimigos de Deus, eu não vos conheço. E ela vai ser morta ali, né? Juntamente com outros cristãos. A receita do sucesso para que a igreja crescesse e explodisse em apenas 200 anos, de uma pequena seita de 3.000 convertidos, conseguisse conquistar todo o Império Romano, foi a boa teologia e a boa prática, né? O testemunho daquelas pessoas. E isso foi então o que aconteceu. Ao longo da história nós vemos um segundo momento onde os bárbaros vão ser alcançados, né? Por exemplo, os vikings, os celtas, os godos, todas essas tribos bárbaras que invadiram Roma, eles vão ser alcançados pelo trabalho de missionários. A maioria deles, monges. Monges que, como o Filas, conheciam muito bem a cultura. Ele, antes de se tornar um monge missionário, ele era um comerciante.
que falando bem a língua deles, chegou lá, trabalhou 40 anos no meio deles e vai deixar uma Bíblia traduzida inteira na língua deles, né? Convenientemente, ele deixa de fora o livro de Juízes, Josué, Samuel, todo livro que fala de guerra, né? Talvez para não atiçar aquele lado mais selvagem e violento dessas pessoas, que a profissão deles era basicamente matar, roubar e destruir para ter o seu ganho, tá? Então, foi isso que eles fizeram. O patrício, né? O patrício ali na Irlanda do Norte também foi outro grande missionário desse período. Ele mandou missionários para todas as Ilhas Britânicas, né? Depois que ele chegou, converteu muita gente ali, e até para o continente europeu. Esse daqui é um monastério construído pelos seus missionários nos Alpes belgas, né? Hoje em dia, ir para os Alpes é aquela coisa luxuosa, né? Naquela época não tinha calefação, não tinha resort de esqui, era lugar inóspito. E ali os missionários chegaram para trazer o evangelho, né? Bonifácio foi outro missionário desse período, da Baixa Idade Média, que também levou o evangelho ali para os nórdicos. E ele vai encontrar um povo mais duro, mais resistente para o evangelho, e ele vai propor um desafio. Se o Deus de vocês é verdadeiro, ele vai me impedir que eu corte essa árvore que vocês consideram sagrado, uma árvore gigantesca, centenária, onde ali eles usavam para fazer sacrifícios humanos. Ele desafia eles, coloca a sua própria vida em risco e pega um machado e vai começar a cortar essa árvore. Quando essa árvore, então, finalmente cai, ele pega as tábuas dessa árvore e vai construir a primeira igreja, né? Essa árvore foi conhecida como o Carvalho de Thor. Esse mesmo, dos Vingadores, que está nos cinemas aí, né? O deus nórdico, filho de Odin, né? E Bonifácio, então, consegue, através disso, conseguir ali uma penetração nesse mundo. Eles faziam 3 coisas. Eles eram monges que se espalhavam por todo mundo. O monastério crescia, eles se dividiam e iam para uma outra região onde não tinha o evangelho. Eles usavam a agricultura. Porque aquele povo que só vivia da guerra, uma vez que se converteram, precisava mudar de vida, né? Então, a agricultura foi a solução que eles encontraram para que eles tivessem uma saída econômica. Imagina um missionário que chega para pregar entre os plantadores de coca no Peru, na Bolívia, e eles se convertem, e aí eles fazem: e agora, pastor, o que a gente faz da vida? Né? A gente não pode mais continuar fornecendo folha de coca para os traficantes. É verdade. E agora? Se o missionário não tiver uma resposta, né, aí fica incompleto o trabalho. Tá? E os monges, eles fizeram isso. E aí a educação, né? Eles foram ensinando o povo, porque naquele período, quando o rei se convertia, né, o líder tribal se convertia, todo mundo tinha que se converter. Era apenas uma conversão nominal, mas a porta se abria para eles trabalharem, ensinarem, discipularem as pessoas para que eles pudessem professar a sua fé. E um grande acontecimento desse período é que o maior rei tribal, líder tribal de todas, o rei dos francos, onde é a França, se converte. O nome dele é Carlos Magno, né? E Carlos Magno, quando ele se converte, ele coloca lá, né, que houve a renascença carolíngia. Nos livros de história, vão colocar apenas o seguinte: foi um período de renascença da literatura e das artes. Mentira. Mentira. Esse período conhecido como essa renascença da Idade Média foi o período onde esse grande homem de Deus fez essa parceria com várias ordens monásticas para espalhar educação, arte, evangelho, agricultura para todos os povos que não tinham o evangelho. Né? E isso foi a renascença carolíngia da Idade Média. Né? Lá para o ano, na Alta Idade Média, para o ano 1000, 1200, nós vamos ver então os vikings invadindo a Europa. E os vikings começaram a invadir a Europa e eles mataram muitas pessoas, e o lugar favorito deles atacarem eram os monastérios. Depois de quase 500 anos, até as ordens monásticas, que foram uma bênção para a humanidade, começaram a se corromper. E Deus, né, julgou ali, pesou a sua mão. Sabe como que os vikings dos países nórdicos foram alcançados? Através da ida involuntária.
né? Muitas mulheres foram levadas como escravas, concubinas. Muitas pessoas, sacerdotes, foram lá sendo escravos, e ali eles fizeram a diferença. Lembra da serva de Naamã, aquela menininha que foi sequestrada? Os pais delas provavelmente foram mortos pelos assírios. Em vez de ela dizer assim para o seu senhor, espero que apodreça de lepra, ela foi lá e fez a diferença, né? Se você conhecesse o homem de Deus que está lá em Samaria, ela evangelizou ele, aquele homem vai até lá e encontra-se com Eliseu, Eliseu o cura e ele volta um convertido. Foi isso que aconteceu nos países nórdicos. Até hoje a Finlândia, a gente admira a Suécia, né? O Volvo, o Nokia e com tantas coisas, o IDH avançadíssimo daquele país. Por quê? Porque a influência cristã é duradoura até hoje. Hoje o evangelho está esfriando um pouco lá, mas a igreja lá, a partir ali do ano 1200, foi algo muito, muito forte. Todas aquelas pessoas, então, se renderam ao senhorio de Jesus Cristo, né? Um historiador, examinando esse período, ele vai dizer o seguinte: a derrota da cristandade foi a vitória do evangelho, né? Aquelas instituições foram queimadas, a Igreja Católica, e muita corrupção havia entrado, invasões, as pessoas levaram todas aquelas relíquias, aqueles castiçais de ouro, eles tomavam Santa Ceia, um negócio de ouro, gente. E os vikings levaram isso tudo. Mas no final das contas, foi a vitória do Evangelho. A única tribo bárbara que falta ser evangelizada, e não por falta de tentativas, né, são a dos muçulmanos, né? A resposta da igreja foi ali as cruzadas. Infelizmente, em vez de mandarem missionários, eles foram para a guerra, para matá-los. E as cruzadas foi algo tão terrível, porque quem lutou nas cruzadas, na verdade, não foram apenas religiosos, né, como os templários. Mas, junto com os templários, a Europa expulsou todos os bandidos, todas as gangues, e eles foram prometidos a ele: se vocês forem lutar nas cruzadas, saíram da Europa para lutar nas cruzadas, vocês, além de receberem glórias e riquezas, vocês não vão para o purgatório, vocês vão direto para o céu. O pessoal daquela época tinha pavor de purgatório, né? Do inferno nem tanto, mas do purgatório. E quando o Papa falou para eles: vocês vão direto para o céu, aí foi toda aquela onda de gente, de animais, e muita matança aconteceu. E até hoje, né, os muçulmanos têm essa barreira por causa das cruzadas. O que será que está acontecendo no mundo muçulmano, né, que tem oficialmente 49 países muçulmanos e 1 bilhão e 6 milhões de pessoas, a maior religião do mundo, né? Raramente, ou quase nunca aconteceu, um grande avivamento no meio do povo muçulmano. Em 1.400 anos de história do islamismo, nunca tinha acontecido um avivamento com mais de 1.000 conversões, ou 100 novas igrejas. Uma pessoa se convertia, uma família se convertia ou outra, mas raramente mais de 1.000 pessoas. Recentemente, então, no ano de 1965, 2 avivamentos foram ali documentados. Um aconteceu na Indonésia, outro no norte da África. Na década de 80, 11 movimentos de avivamento foram ali detectados em várias partes do mundo muçulmano. E a partir de 2001, 87 movimentos. O que será que aconteceu em 2001 para tantos muçulmanos no mundo muçulmano terem esse avivamento, pessoas se converterem, né? 2001, o que aconteceu mesmo? As Torres Gêmeas, 11 de setembro. Quando o muçulmano, então, os radicais, a partir da década de 80, começaram a atacar embaixadas, fazendo atentados. E em 2001, aquele evento trágico aconteceu. Muitos muçulmanos, apenas nominais, aqueles que nunca leram o Alcorão, porque eles simplesmente nasceram num país muçulmano. E muitos radicais também começaram a se questionar: peraí, é isso mesmo?
E eles começaram a procurar. A internet tem sido uma arma poderosa, né? A Suécia tem um canal de televisão que investe milhões e milhões de dólares para passar conteúdo evangélico em canal aberto, né? Pessoas que em sites, né, em salas de chat, ainda existe isso, tá? Estão pregando o evangelho para esses muçulmanos, e também missionários no campo, né? Cidades inteiras, às vezes, têm sonhos com um homem de branco. Cidades inteiras. Uma vez veio um pastor Fará lá do Iraque. Ele é o pastor da maior igreja evangélica no Iraque, com mais de 1000 membros, né? Para ele, num domingo normal, é comum ele tá ministrando e ter um caminhão estranho parado na frente da igreja dele. Tá? Isso é comum. Às vezes o terrorista vai lá, tenta explodir a igreja dele e o controle remoto falha, né? Isso é uma coisa comum na igreja dele, né? E esse pastor veio aqui para o Brasil falar para os pastores. Ele disse o seguinte, que recentemente muitos radicais têm se convertido. Na igreja dele, era raro você ver um radical estar sentado ali na igreja dele como membro. De 10 anos para cá, ele tem mais de 20 pessoas, ex-radicais, sentados na igreja dele. Ele conta a história de um médico que era um radical, que estava lutando pelo Estado Islâmico. O trabalho dele era queimar e explodir igrejas. Uma das igrejas então que ele queimou, satisfeito, ele estava sentado ali na primeira igreja, admirando a sua obra, né? Da igreja toda queimada, e de repente, do meio daquelas cinzas, sai um homem de branco e pergunta assim para ele: por que você está fazendo isso? E ele pergunta: quem é você? Eu sou Jesus, o Messias, né? E aí esse homem se converte, e é hoje um dos maiores evangelistas no mundo muçulmano, né? Mas ainda, meus irmãos, é muito pouco. Nós precisamos invadir o mundo muçulmano com pessoas que levem escolinhas de futebol para lá. Só o fato de ser brasileiro há uma abertura gigantesca. E quando as pessoas têm sonhos com Jesus, que tem sido essa a metodologia muitas vezes usada, uma pessoa tem que estar lá para discipular. Uma pessoa tem que estar lá para ser amigo verdadeiro. Porque um muçulmano que se converte, a família dele o abandona e quer matá-lo. Ele precisa de uma segunda família, de uma família substituta. E o missionário são pessoas que precisam estar lá em campo. E o grande desafio que a igreja brasileira, que a igreja mundial tem hoje é essa, né? Quando nós vemos então esse movimento todo de terrorismo e tudo mais, é um ato de desespero. Muitas pessoas estão se interessando finalmente por esse mundo. Por quê? Porque as pessoas sem Deus são capazes de fazer coisas absurdas como essa, né? Bom, o quinto momento na história do cristianismo, importantíssimo, foi o século XIX, né? Onde missionários jovens saíram lá da Europa, dos Estados Unidos, e foram para todos os continentes levar o evangelho. Então, há 150 anos atrás, 200 anos atrás, esses jovens chegaram para a Índia, foram para a China, vieram aqui para o Brasil. E nós hoje, a igreja brasileira, uma das maiores igrejas do mundo, a igreja da África, a maior igreja do mundo, e a igreja da Ásia. Só na China você tem 120 milhões de cristãos. 120 milhões, a maior igreja evangélica do mundo em termos de país. Esse trabalho não teria acontecido sem que jovens saíssem do seu país, arriscassem as suas vidas. Muitos deles morreram de febre amarela, de malária. Se você vai na África, você tem famílias inteiras, mãe, pai e todos os filhos enterrados no cemitério, fazendo esse trabalho. Um sacrifício enorme para que nós tivéssemos o evangelho aqui hoje, né? E chegou a nossa vez, irmãos. Chegou a nossa vez. O mundo hoje, existem aí cerca de 16 mil, mais de 16 mil, quase 17 mil etnias, e desses, 7 mil ainda não são alcançados pelo evangelho. Dá quase 43% do mundo que nunca ouviu falar sequer o nome de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 3 bilhões de pessoas no mundo. Por exemplo, olha só esse povo chamado Durbet, da Mongólia. Eles têm 70 mil pessoas e 0,02% de evangélicos. Olha o povo Aimaq, do Afeganistão.
Eles têm mais de 600, quase 600 mil, né, da população deles, e não tem nem sequer um evangélico. Não tem nenhum missionário trabalhando no meio deles. Ninguém. Né? A maioria desse povo está nesse lugar chamado a janela 10 por 40. 90% desses 3 bilhões de pessoas ainda não alcançadas pelo evangelho vivem nessa área. Né? E para lá é que nós deveríamos ir. Na China existe um movimento chamado De Volta para Jerusalém. A igreja chinesa está acordando para voltar para Jerusalém, evangelizando, voltando pela Rota da Seda. Se os primeiros cristãos levaram o evangelho pela Rota da Seda até chegarem na China, né, eles querem voltar então para retribuir e agradecer e até Jerusalém. Né? Na África, muitos cristãos estão saindo como refugiados, como missionários da África. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Nova York, 100 igrejas africanas são abertas todo ano. 100 novas igrejas africanas. Né? Eles estão indo para a Europa. Aqui no Brasil nós temos vários irmãos africanos que estão vindo para cá, se convertendo, e missionários também que estão trabalhando no nosso meio. E nós temos o Brasil. Né? A nossa responsabilidade, então, é para o mundo muçulmano. Olha só, eu acho que o Brasil recebeu essa geração de libaneses aqui, né? E a comida, a gente está tão adaptado, o quibe, né? O tabule, né? A esfirra. Não precisa mais. E o povo árabe é muito caloroso, são pessoas de abraço, né? De beijos. E é muito estranho para um americano, para um alemão, né? Ter esse contato físico todo, que é muito natural do brasileiro. Né? Nós precisamos fazer a diferença nesses tempos. Né? Quanto mais atos de terrorismo acontece no mundo, mais você tem que entender o ato de desespero que é isso, de pessoas sem Deus. Né? E quando essas pessoas se convertem, realmente Deus ele vai receber toda a glória. Né? Como povo de Deus, nós devemos falar de Cristo para o nosso vizinho, para os nossos familiares. Mas pessoas com chamado específico têm que ir para esses lugares distantes. Para ir para lá, o treinamento é no mínimo 10 anos. Para você adaptar perfeitamente com a língua. O custo disso é uma coisa grandiosa. Né? Mas as pessoas, então, precisam também desse evangelho. E é um trabalho que a igreja, e somente a igreja, pode fazer. Amém? Meus irmãos, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, pastor Haroldo, Fúvia, que nós possamos, como povo de Deus, né, somar forças, né, para alcançar primeiro o Alphaville. Aqui é a nossa Jerusalém. O Brasil, nós devemos ir para o sertão, para os indígenas, né, nós temos muito trabalho a fazer, e também para o mundo todo, especialmente para o mundo muçulmano. Né? A nossa igreja é pequenininha, ainda não é autossuficiente financeiramente, mas nós já apoiamos 3 campos missionários, né? 2 no Afeganistão. Então, que os irmãos também tenham campos missionários, que vocês possam também crescer e aumentar esse apoio missionário. E se algum de vocês, jovens, se Deus começar a incomodar vocês, né, é muito melhor você estar no lugar onde Deus quer do que você fugir como Jonas do chamado que Deus pode te dar. Né? Então que Deus os abençoe muito. Né? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vai agora lá para a praça fazer essa oração, né, pastor?